Vamos lá, até que ponto que você insiste em dar patência num caso onde você já conseguiu chegar com o instrumento, já conseguiu descer um canal que te desafiou aí, mas você conseguiu descer até o comprimento aparente do dente, aproximadamente, né? Não exatamente no comprimento aparente, mas muito próximo daquilo, 1 milímetro ali, às vezes 2 milímetros do comprimento aparente, e nada do localizador ainda acusar a patência. Então, até que ponto você insiste em conseguir essa patência ou até que ponto que realmente você passa a régua ali e fala, não, aqui é o limite, você faz uma odontometria radiográfica, da próxima daquele vértice radiográfico, pelo menos que você está observando ali, e ali deu por encerrado, é naquele comprimento que você vai fazer o seu preparo. Bem, para tomar essa decisão clínica, a gente pode trazer algumas variáveis, alguns pontos a serem considerados durante essa tomada de decisão, tá? Eu vou te passar aqui, acredito que talvez três principais, e que podem te ajudar aí no seu próximo caso, numa próxima vez que você se deparar com uma situação como essa. O primeiro deles é qual que é o diagnóstico, qual que é o estado, né, o diagnóstico pulpar e periapical nesse caso. Se trata de um caso de pulpite ou se trata de um caso de necrose pulpar, às vezes com uma lesão periapical já associada. Por quê? Nos casos onde a gente tem um custo-benefício, vamos dizer, que diz pra gente, olha, vale a pena insistir mais um pouco, seja mais uma sessão, seja insistir mais nessa sessão, seja arriscar um pouco mais, né? Porque não necessariamente porque o localizador vai apitar, significa que a gente chegou na patente, significa que a gente chegou ali em alguma região de ligamento, não necessariamente na saída do forame, né? Em alguns casos, isso pode, né, ocasionar ali uma região de desvio nessa nossa insistência. No entanto, quando você tem uma condição pulpar e periapical que requerem, né, que valem você correr esse risco, aí é uma situação, tá? Agora, se a gente está falando daquele caso, às vezes de pulpite, aquele canal que tinha polpa viva ali dentro, inflamada, mas você não tem essa contaminação, não é uma necrose, muito menos um comprometimento aí dessa região apical, aí nesse caso é um caso que você já começa a pesar de uma outra forma o custo-benefício, ok? Essa seria uma primeira variável. Uma segunda variável, para você dar por encerrado, falar, não, aqui realmente é o limite, é o máximo que eu consigo extrair daqui. Quais foram os instrumentos que você usou para fazer essa tentativa? Para falar assim, Fernanda, realmente, não está dando, não estou conseguindo. Você usou instrumentos adequados, de série especial, vamos considerar aqui Lima 6, 8 e 10, C-Pilot, ou um instrumento aí que tenha uma boa resistência flexural, que você tenha bastante confiança nesse instrumento. Você usou instrumentos novos, nada de usar um monte de lima deformada e falar, Fernanda, não consegui dar patência. Eu falar, tá bom, nem eu possivelmente conseguiria, às vezes se eu não tivesse com a ferramenta adequada. Então, a segunda variável, se você usou a ferramenta adequada. Se você não tinha naquela sessão, e às vezes acontece, tá tudo bem, você coloca uma medicação intracanal, continua numa próxima, vale uma segunda tentativa com o instrumento adequado. E terceira variável é exatamente que estratégias que você usou até aquele momento para tentar essa patência, tá? Você conhece estratégias? Se você não conhece, só aqui no canal já tem bastante coisa aqui que pode te ajudar, né? Você a ter manobras específicas, a cuidados, detalhes específicos, às vezes uma pré-curvatura de instrumento, para onde que você aponta essa pré-curvatura, né? Ampliação anatômica progressiva. Então, você lançou mão dessas estratégias ou você não sabe nem do que eu estou falando? Você não tem nem ideia dessas estratégias, procura aqui, busca. Ou então, se a gente tem que lembrar também, né, no final de tudo isso, além dessas três variáveis, existe a questão da seleção de casos. É um caso realmente que coube de maneira adequada na seleção de casos que você é capaz de cumprir hoje, né? Ou desde o início aquele caso, poxa, já era um caso além do que eu consigo manejar hoje de maneira eficaz, eficiente para entregar um resultado aqui para o paciente. Se isso é uma variável importante, também acaba sendo uma quarta variável, se essa seleção de casos desde o início às vezes estava além um pouquinho do que você realmente está mais habituado, que você dá conta, eu paro, vou encaminhar para um colega ali, que eu já tenho uma parceria, já tenho um contato e tem mais bagagem nesse momento do que eu para dar conta daquele caso, entregar uma solução ali mais adequada para aquele paciente, certo? Saber fazer essa seleção de casos é bastante legal, bastante interessante e ao contrário do que muita gente pode pensar, é o tipo de coisa que aumenta a sua credibilidade frente ao paciente.
certo? Porque ele vê que ali, acima de tudo, você está preocupado com o resultado dele, com o bem-estar dele, e traz pelo menos, né, não necessariamente o paciente vai querer até ir com outro profissional, mas pelo menos você traz essa opção aí, coloca isso na mesa para ele, tá certo? Quero aproveitar e convidar você que está aqui até o final desse vídeo, um convite super especial para você participar do nosso Endolovers Webinar, que vai acontecer no dia 5 de outubro, às 7h30 da noite. E a gente vai falar como evitar que a sua obturação fique aquém em canais atrésicos calcificados. Vai ser um webinar sensacional, participação 100% gratuita. Clica aqui no link que está na descrição aqui desse vídeo e garante já a sua participação, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.